Qual o seu nome? Meu nome é Emanuel. Um fato curioso é que eu não gostava desse nome quando eu era criança, porque geralmente as pessoas confundiam, falavam ele abreviado, chamavam de Manel, de Mané. No entanto, hoje em dia eu tenho o maior orgulho do nome e quando eu estou fora do estado e as pessoas indagam a respeito disso, eu digo que eu sou Emanuel Messias de Belém. Onde você nasceu? Ah, eu nasci no sul do Pará, numa cidade chamada Conceição do Araguaia. O teu avô dizia que era na confluência também do Maranhão com o estado do Goiás, que hoje é a porção norte, é o Tocantins, que eu nasci na beira do rio Araguaia. Ele sempre reforçava isso. No entanto, a gente se mudou muito devido à profissão do vovô, né, do papai, do meu pai. Moramos em Capanema também, mas eu considero, devido à maior parte do tempo que eu passei aqui em Belém, como um belemita. Você tinha amigos ou amigas quando era adolescente? Ah, demais! Tinha os amigos da rua, onde a gente brincava, fazia pelada na rua ainda, né? Não tinha muitos. A rua não tinha condição de passar os veículos e também motos e até mesmo bicicletas eram mais incomuns nessa época. A gente está falando de início dos anos 90 até meados dos anos 90, que foi o período da minha adolescência. Então a gente tinha muito amigos para isso, para essas brincadeiras. Bolinha de gude, também chamada popularmente de peteca, eu cheguei a juntar 800 delas, só que os teus tios acabaram pouco a pouco com tudo. Eu tinha o esforço de ganhar e eles acabaram com todas. Na escola tinha os grupos também, e como eu me destacava, sobretudo em matemática, também em português, aí o pessoal vinha em cima e queria uma, uma ajuda. Então eram momentos muito bons de amizade. E finalmente tinha a vida em comunidade da ICAR, né, da Igreja Católica Romana, onde as várias comunidades de uma mesma área se reuniam e, nossa, né, era um grupo muito grande de amigos e sempre dando força, acolhendo um ao outro, era bastante afetuoso. Que tipo de música você ouvia quando adolescente? O, o papai era muito eclético, ele era um dos únicos que tinha vitrola na época, então ele tinha tudo lá, desde Mauro Cota, Trio Parada Dura, Zezé de Camargo e Luciano. Ele era, o gênero dele era bem variado, tinha cúmbia. Então eu herdei um pouco desse lado latino, sertanejo dele e por muito tempo eu gostei do Zezé de Camargo e Luciano, principalmente a ponto de colecionar as fitas cassete e mais tarde os CDs. Lá na Presidente Vargas, onde tinha um senhor, ficou muito famoso na década de 90, ele não tinha os membros, então ele ficava ali coletando um- uma grana e tinha um lugar ali que vendia os CDs bem mais barato que nas lojas que ainda vendiam, né? A Yamada tinha a seção de CDs, no shopping tinha uma loja chamada Toque Discos que também tinha os CDs, então lá era bem mais barato. Hoje é onde fica a loja Taco, na Presidente Vargas. E depois, mais tarde, eu conheci as músicas da Legião Urbana e me identifiquei com elas, na época que eu estava aprendendo a tocar violão. E é isso. Mas no final das contas eu digo que sou eclético, porque eu também ouvia os pagodes, né? Pagodenejo, Raça Negra, só para contrariar, os bregas, músicas internacionais e assim por diante. O que estava acontecendo de importante no seu país ou estado quando era adolescente? Nós, eu digo a minha geração, cresceu na década de 80, que era considerada uma década perdida. Bem no início, ainda nós vivíamos o período da ditadura militar, mas eu ainda era
criança, já no início da adolescência, houve a redemocratização e também houve a primeira eleição para presidente em 89. A Guerra Fria também ainda estava, a gente corria o risco, não é, das grandes potências apertarem o botão. Mas eu acredito que o que mais marcou nessa época foi a cultura pop, os filmes que foram produzidos, ET, a continuação de Tubarão, Karate Kid, De Volta para o Futuro. É um sem número de filmes aí que influenciaram a gente nessa época de 89, filmes do Van Damme, tudo nessa década de 80, não é? E os aparelhos, videogame, a Nintendo, os videogames, os fliperamas, essas coisas assim, que hoje a gente olha muito, muito saudoso, né? A forma de se calçar, o sapato Conga, o sapato Air, né? As botas, o basquete, isso tudo, o house, né? A gente chamava house, eram os beatbacks, não eram músicas dançantes. Foi basicamente essa cultura mais popularizada, o fenômeno das rádios FM, tudo isso é o que eu me recordo no momento acerca da década de 80, que foi onde eu fiz essa transição até chegar a ser uma aborrecente.